No vídeo de hoje vou falar sobre como utilizar Bitcoin para sair da corrida dos ratos ou da matrix financeira. Então, corrida dos ratos é um termo utilizado pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, e hoje em dia, inclusive, ele já fala muito sobre Bitcoin, porque o contexto econômico mudou muito. Na época ele falava muito sobre imóveis, e hoje em dia a gente sabe, a gente já falou aqui no canal, a taxa de natalidade vem caindo, está abaixo de 2 filhos por casal aqui no Brasil, e o contexto mudou muito. Não é mais tão fácil como era antigamente ganhar dinheiro e uma renda passiva com imóveis. Então vamos falar sobre isso e falar sobre uma estratégia que vem funcionando muito bem para mim no vídeo de hoje. Então, primeiro vamos dar um contexto geral econômico, por que é tão difícil para muitas pessoas aí sair da jornada 6 por 1 do trabalho das 9 às 6, um trabalho que eles não gostam e que são mal remunerados, principalmente aqui no Brasil. Então, uma coisa que mudou muito aconteceu em 1971 nos Estados Unidos. Tem até um site que fala sobre isso com vários gráficos e dados, que é bem interessante. Eu pretendo uma hora dessas trazer aqui para vocês, mas pesquisa em inglês, né, o que aconteceu em 1971, vocês vão encontrar esse site, e nesse site é possível observar que várias coisas ruins aconteceram nessa época. Então, a produtividade aí continuou aumentando, mas os salários da maior parte das pessoas não aumentavam junto com a produtividade, ou seja, houve concentração de renda, o trabalhador comum, a classe média e baixa, começaram a ficar muito mais pobres, e basicamente o que aconteceu em 1971 foi que a paridade do dólar com o ouro parou de existir. Então, até 1971, existia nos Estados Unidos um acordo que se chamava Acordo de Bretton Woods, que instituía essa paridade do dólar com o ouro. E, historicamente, as moedas aí que a gente usa hoje, o papelzinho aí dos bancos, eles eram nada mais nada menos do que um certificado para que as pessoas pudessem pegar o ouro delas na instituição financeira. Então, levar ouro para um lado e para o outro é muito difícil, é pesado, tem um risco de roubo e por aí vai. Então, as pessoas deixavam o ouro nessas instituições e pegavam um certificado. Esse certificado, com o tempo, foi evoluindo para a nota que a gente tem hoje, só que em 1971, nos Estados Unidos, esse lastro acabou de vez, então o dólar parou de ter o lastro em ouro. Isso permitiu que os governos imprimissem muito mais dinheiro, que por definição é a inflação. Também o conceito de inflação foi sendo alterado ao longo do tempo. Inflação, a definição clássica de inflação é aumento de base monetária. Isso gera aí de forma heterogênea, ou seja, diferentemente em diferentes ativos, o aumento de preço, ceteris paribus, ou seja, se nada mais acontecer, os preços aumentam. Uma questão de oferta e demanda. Se tem mais oferta de moeda, isso vai alterar o preço aí para cima. E com o tempo isso foi sendo mudado. Por quê? Porque se a inflação não é mais o aumento de base monetária, que é culpa do Estado, nesse caso, dos bancos centrais e por aí vai, e sim o aumento de preços, é mais possível criar, é mais fácil criar essa narrativa de que o culpado é o dono da empresa, o dono da loja, o dono do mercado. Mas na verdade quem está fazendo os preços subir é o Banco Central, é o Estado. Enfim, fazendo essa observação, o mundo mudou muito desde então, e principalmente, ainda mais, depois de 2008, quando aconteceram as políticas de quantitative easing. Então, para quem se lembra, os Estados Unidos teve aí um crash em 2008, que era o crash do subprime. Então, houve um problema no mercado imobiliário, a gente pode falar em mais detalhes sobre isso em outro vídeo, mas basicamente as taxas de juros caíram muito em todo o mundo, nos Estados Unidos e em todo o mundo ocidental, praticamente inclusive em vários países do Oriente também. E o que acontece? Isso faz com que a taxa de juros real seja negativa, ou seja, a taxa de juros aí da maior parte dos investimentos de renda fixa seja menor do que a inflação real, que é a expansão da base monetária. Então, aqui no Brasil, isso gira em torno de 20%, ou seja, se você não aumentou aí seu patrimônio em 20% todo ano, isento de risco, você provavelmente perdeu dinheiro. Isso faz com que o Bitcoin seja uma das únicas alternativas aí para sair da famosa corrida dos ratos. É muito difícil ter um rendimento isento de risco de 20%, de pelo menos 20% ao ano, todo ano, né? Um rendimento médio em ações, em fundos imobiliários e por aí vai. E o Bitcoin, ele surge como uma alternativa. Então, lembrando que isso não é uma dica de investimentos, eu estou falando as minhas percepções, pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Então, basicamente, uma alternativa aí, pelo menos para adquirir patrimônio, existem outras, sim, provavelmente existem várias empresas e países
onde é possível investir, mas o Bitcoin surge como uma alternativa mais óbvia aí ao sistema financeiro tradicional, a toda essa questão aí de bancos centrais podendo imprimir dinheiro e se beneficiando em decorrência disso, inclusive pelo efeito que se chama efeito Cantillon. Então hoje a gente tem o Bitcoin, inclusive o Hayek já falava que a gente não teria uma moeda boa até ter algo que não pudesse ser parado, totalmente descentralizado, que hoje em dia é o Bitcoin. Então, vários economistas, vários empreendedores já previram isso no passado e hoje em dia a gente tem essa tecnologia. Então, agora vamos para a parte 2, que é, agora que a gente já entende a conjuntura atual, como fazer para acumular satoshis, né, as frações de Bitcoin, da melhor forma possível. Então, se você está começando agora, é muito mais importante você aumentar a sua renda do que se preocupar aí com estratégias mirabolantes de trades e por aí vai. Então, a primeira coisa que você deve se preocupar, se você é jovem, se você não tem patrimônio, é como aumentar sua renda. Então, desenvolver e aprender habilidades que são requeridas pelo mercado, que pode fazer com que você ou seja promovido ou aumente a sua receita aí no seu negócio. E passando desse passo, então, duas coisas muito importantes sobre como não perder dinheiro comprando Bitcoin. E a primeira coisa delas, primeiro aspecto é cuidado aí com golpes. Então, o mercado de criptomoedas tem muitos golpes porque é algo que as pessoas desconhecem. Então, basicamente, foque em Bitcoin. Uma das coisas importantes do Bitcoin é a escassez, e se todo mundo puder criar uma moeda, a escassez não mais existe. Então, se a gente observar aí vários sites de top moedas ao longo do tempo, a gente vê que o Bitcoin está sempre no topo e as outras moedas que estão abaixo vão mudando. Por quê? Porque a gênese do Bitcoin é praticamente replicável e eu posso entrar em mais detalhes em outro vídeo, mas o que vocês precisam saber aqui é que é importante focar em Bitcoin e não cair em golpes, em scams aí do mercado cripto de uma maneira geral. Então, estude Bitcoin, foque no Bitcoin, leia alguns livros, pesquise sobre o assunto. O primeiro investimento que você deve fazer é tempo pesquisando sobre o assunto. Tem vários livros aí, o Bitcoin Red Pill, do Renato Moedo, do Alan Schramm, que é bem atual. Livros um pouco mais antigos, como o Dinheiro na Era Digital, do Fernando Urrich, e por aí vai. Então, depois desse primeiro disclaimer de como não cair em golpes no mercado, o segundo disclaimer é cuide da sua custódia. E daí tem basicamente duas coisas importantes. Se você quer fazer a própria custódia, é muito importante que você dedique um pouco de tempo estudando sobre isso. Não deixe seus sets aí numa exchange, porque com frequência exchanges são hackeadas e você está terceirizando para uma parte frágil aí a custódia dos seus satoshis. Em alternância a isso, né, como alternativa a isso, você pode ou fazer sua própria custódia, estudar bem o assunto e fazer um setup bom para cuidar dos seus bitcoins, ou delegar aí para um custodiante mais confiável. Então, hoje em dia, o mercado financeiro tradicional tem vários instrumentos onde é possível investir aí de forma mais direta ou mais indireta no Bitcoin, como ETFs, fundos de investimento e por aí vai. Então, estude sobre custódia. Existem opções que seria basicamente o diferencial do Bitcoin é você poder fazer a sua própria custódia, isso é válido, mas se você tem muito dinheiro e quer diversificar aí a custódia, delegar um pouco para terceiros, ou se você simplesmente não entende nada do assunto e não quer perder tempo com o assunto e quer totalmente delegar isso para terceiros, cuide para não deixar em exchanges, porque exchanges são alvos fáceis aí de ataques hackers. E antes de terminar o vídeo, então, se você está curtindo, deixa o like, inscreva-se no canal e mande para aquele seu amigo aí que está querendo sair da corrida dos ratos. E para fechar, então, tem uma frase no Bitcoin que se chama Stay Rumble and Stack Sats, que é basicamente não se né, fique humilde e stack sats e acumule sats. Eu acho que tem muito a ver com a mentalidade aí de acumulação de sats de forma consistente, sem se preocupar tanto com a variação do mercado, porque é um mercado muito volátil. Volatilidade significa vitalidade em investimentos. Se o mercado é muito volátil, é sinal de que tem muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo, e é impossível um ativo se valorizar muito sem muita volatilidade. Então, esses são os principais aspectos. É a estratégia aí que eu estou utilizando, que vem funcionando muito. Coloque nos comentários o que você acha dessa estratégia e se você adicionaria mais algum ponto. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. Um grande abraço e até mais.